Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos aprendermos juntos mais um ensinamento do Cristo, mais um ensinamento também da espiritualidade superior. E eu peço então que antes da gente começar novamente, a gente procure um lugar calmo das nossas casas, que a gente desligue todos os equipamentos que possam nos atrapalhar, tirar nosso foco. Vamos colocar o celular no silencioso, para que nada mais nos atrapalhe nesse momento e que a gente tenha total atenção e foco, então, nesse estudo do ensinamento de Cristo, e para que também a gente possa estar totalmente receptivo a essas energias salutares da espiritualidade superior, onde a gente pode estar de corpo e mente presentes e voltados a Deus e a Jesus. Então, vamos começando com a nossa oração, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, sentindo o nosso coração se acalmar. E conectados a Deus, então, a gente te agradece, Pai, imensamente pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pela proteção que os nossos anjos de guarda nos fazem na nossa caminhada. Agradecemos a oportunidade de estarmos em contato com os ensinamentos do Cristo e que possamos, Pai, absorver todo o conhecimento, tudo que aqui foi preparado pela espiritualidade superior, para que nós possamos levar esse ensinamento para o nosso dia a dia e transformar o nosso cotidiano. Imensamente gratos a Ti, a espiritualidade superior. Pedimos que os nossos mentores se aproximem de nós para que a gente possa absorver todo o ensinamento proposto para hoje. E agradecemos, dando por aberto então a palestra doutrinária dessa noite. Que assim seja. Então, depois que a gente viu, no capítulo anterior, na exposição passada, sobre as aflições, sobre as provas que a gente pode passar enquanto encarnado, e de compreender o que é realmente o sofrimento aos olhos do cristianismo, aos olhos da doutrina de Cristo, o Allan Kardec então nos traz um capítulo que acalma o nosso coração, que fortifica as nossas esperanças, que é esse capítulo 6, o Cristo Consolador. E ele começa esse capítulo com a passagem de Mateus, que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus quer nos dizer que todo sofrimento, todas as misérias, decepções, sofrimentos físicos, sofrimentos mentais, perda dos nossos entes queridos, todos os sofrimentos encontram a consolação na sua doutrina. E ele nos ensinou então, dentro dessa doutrina dele, a fé da existência no futuro, a confiança na justiça de Deus, porque ele nos mostra um Deus de amor e não mais um Deus tirano ditado por Moisés, que precisava para aquela época, mas vem Jesus e nos mostra um Deus de amor. E nos mostra também todo o leque que compõe a lei de amor que ele vem nos ensinar. Então, ele tem uma condição nessa passagem que ele nos diz, para que a gente receba a sua assistência, o seu consolo, esse alívio que ele nos promete, promete a todos os aflitos. A gente depende de uma condição, então, ensinada nessa lei de amor que ele nos ensinou. E aí ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo. Mas o que é o jugo? Então fui lá no dicionário, e segundo o dicionário, é uma peça feita de madeira e utilizada para prender os bois na carroça ou num arado. É uma peça então que prende um par de bois.
Pá, não entendi. Se o jugo é isso, que jugo que Jesus quer que a gente tome? Será que é esse jugo que o dicionário diz? Não. Lembrando sempre que Jesus nos dava o exemplo do cotidiano daquela época, então todas as parábolas são descritas com o que o pessoal lidava com aquela época. Ele utilizou então esse termo jugo porque era uma ferramenta do cotidiano de todos daquela época. Mas o seu verdadeiro significado é que a gente cumpra a lei do amor ensinada por ele e que a gente se submeta a cumprir os seus ensinamentos. Porque assim como os bois ficam submetidos a andarem juntos com essa peça de madeira, nós também possamos ficar submetidos a exercer essa lei de amor. E ele diz: aprende comigo. Daí ele nos convida a aprender através dos ensinamentos dele. Então ele nos leva então a refletirmos sobre o que foi nos orientado lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta na questão 625 qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem: Jesus. Então que a gente aprenda com ele. O segredo para que os nossos sofrimentos sejam atenuados, esse consolo que ele nos traz, é observarmos e tentarmos buscar compreender mais os ensinamentos de Jesus e agirmos conforme ele nos ensina, conforme ele nos exemplifica através do seu modelo no nosso cotidiano. Ele diz que esse jugo é leve, ou seja, o exercício dessa lei, tentarmos exercer a lei do amor, ela é suave. E a gente tem como dever o amor e a caridade. Então, cada atitude nossa, cada pensamento, sentimento, precisa ter como base o amor e a caridade ensinada por Jesus, com humildade, com brandura. E para que a gente possa colocar isso em prática na nossa vida, é necessário a gente mudar os nossos hábitos, que a gente está sendo forçosamente a fazer neste momento de quarentena. Mas isso é para um benefício nosso. E é necessário principalmente mudarmos a nossa maneira de pensar. Ter um olhar mais positivo, com mais compaixão para a vida em geral. E exercer o quanto a gente conseguiu os ensinamentos de Jesus. Principalmente o amar ao próximo como a si mesmo. Claro que a gente está em evolução moral, espiritual. A gente não vai conseguir cumprir a lei do amor por completo, fazer todos os ensinamentos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Mas se a gente ao menos se esforçar para tentar trazer para o nosso dia a dia o amor e a caridade, já receberemos o alívio que Jesus nos fala nessa passagem. Porque a gente vai estar vibrando no amor divino. A gente vai estar colocando a lei do amor em prática ao redor de nós. E isso vai fazer com que essa nossa vibração se modifique, a nossa vida flua melhor, a gente veja as coisas com mais clareza e com mais amorosidade. Então, essa primeira parte, Jesus nos convida a seguirmos ele. Simples assim, para que nossos sofrimentos sejam consolados, amenizados e muitas vezes estagnados, a gente não vai precisar passar por sofrimento se a gente estiver nessa linha do amor e da caridade. Já na segunda parte desse capítulo, Jesus nos dá uma mensagem contida em João, que diz o seguinte: se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis,
porque ficará conosco e estará com vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha só, além de Jesus dizer que Ele jamais nos abandona, que Ele está sempre conosco, nos consolando e nos cuidando, Ele ainda diz que vai enviar um outro Consolador, que vai poder fazer essa mesma coisa, nos consolar e fazer com que a gente consiga aprender com Jesus mais profundamente, né? Aprender coisas que ainda não foram muito bem reveladas. O Espírito de verdade, então, viria mais tarde. Mas para que ele viria, né? Além da consolação que Jesus nos diz que Ele nos dará. O Espírito da verdade, ele vem ensinar todas as coisas que não foram explicadas claramente por Jesus. Ou aqueles outros ensinamentos que foram feitos somente através de parábolas. A gente não pôde saber tudo naquela época, né, até aquele momento, porque naquela época que nós já passamos por lá, né, provavelmente reencarnamos no tempo de Jesus, nós não tínhamos a evolução suficiente para compreender todo o profundo ensinamento do Cristo. É por isso que ele usava parábolas, né? Porque é como contar uma história para uma criança, né? Que nem o Jô falou. Então, como a gente ainda estava e ainda está na infância espiritual, a gente pode dizer que então, por isso que Jesus falava por parábolas, e o Espírito de verdade então vem nos esclarecer esses ensinamentos que Jesus tinha só semeado. Ele veio também aprofundar esses ensinamentos e relembrar o que disse Jesus. Porque esquecemos os seus ensinamentos e eles foram mal compreendidos ao longo da história. Se vocês forem analisar, lá na Idade Média, era muito focado na religião, né? Tanto que a religião e o Estado andavam juntos, né? Eram uma coisa só. A religião estava muito presente no cotidiano das pessoas. E com o tempo, com o progresso, esses ensinamentos do Cristo foram esquecidos, né? A religião deixou de ser o fundamental na vida das pessoas. A espiritualidade, né? Vamos usar um termo mais moderno, deixou de ser prioridade na vida das pessoas. E até mesmo na Idade Média, esses ensinamentos do Cristo foram muito mal compreendidos. Então, isso também propiciou para que o ensinamento do Cristo fosse deixado um pouco de lado. Então, vem esse Espírito da verdade aprofundar esses ensinamentos e nos relembrar esses ensinamentos maravilhosos que Cristo nos deixou. E relembrar também a importância de cumprirmos a lei de amor e todo o seu aprofundamento em questão disso. Mas quem é o Espírito da verdade? E aí, mais tarde, nesse mesmo capítulo, Allan Kardec vai dizendo que o Espírito da verdade é o Espiritismo, que vem nos abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras, sem alegorias, sem palavreados complicados. Ele nos traz com clareza, né, os ensinamentos do Cristo. Ele levanta, então, o véu que estava lançado sobre certos mistérios. Então, a gente compreende que existe a vida após a morte, a gente compreende todas as questões de lei de causa e efeito, a gente compreende, como a gente viu no capítulo anterior, sobre o sofrimento. E com isso, ele nos traz a consolação suprema para todos que passam, né, dificuldades, para nós, para todo mundo, porque ele atribui uma causa justa e útil para essas dificuldades que a gente passa, além de nos mostrar logicamente, cientificamente, todas essas explicações. Então, nos faz ter essa consolação com um embasamento científico atrelado.
E aí, a gente sabe, né, como a gente viu na palestra passada, que as causas dos nossos sofrimentos podem ser de existências anteriores ou dessa existência mesmo. E a gente sabe também que o objetivo das dificuldades é para que a gente consiga, através de uma crise, através dessa dificuldade, produzir a cura e a depuração nossa, do nosso espírito, para que assim a gente alcance a felicidade, para que assim a gente se melhore e possa fazer escolhas mais sábias. E o que o Espiritismo, então, que agora a gente já sabe que é o Espírito da Verdade, nos dá? Com essa explicação científica, filosófica e religiosa, a gente enxerga e cultiva a fé inabalável no futuro. Ela nos propicia uma fé verdadeira, raciocinada, uma fé que não teme. Pode dar aquela duvidazinha, mas a gente sempre volta a realimentar a nossa fé e ela é como se fosse um combustível que nos motiva a seguir em frente. Ela proporciona também a gente ver as coisas do alto, ou seja, a importância das dificuldades terrenas, ela se diminui, porque a gente entende o vasto horizonte da imortalidade e a gente vê a felicidade, uma das formas da gente alcançar a felicidade, o que nos traz paciência, nos traz resignação, coragem para a gente seguir então esse caminho de crescimento espiritual. O Espiritismo também nos traz a explicação e o conhecimento da onde a gente veio, para onde nós vamos, por que estamos na Terra, que existem outras terras, como a gente já falou em palestras passadas. Ele explica os verdadeiros princípios da lei de Deus. E a gente sabe que essa lei de Deus é a lei que rege tudo e ela é imutável, ela é transcendental, ela não se modifica nunca. E que nós, se seguirmos essas leis, né, se não tentarmos ultrapassar ou, né, usar ela de forma incorreta, ela também nos traz a consolação pela fé e pela esperança. E ela vem lembrar tanto aos incrédulos, tanto a quem não acredita, ou a quem já está muito esquecido aos ensinamentos do Cristo, quanto a quem está meio em dúvida em que acreditar, que há uma verdade imutável. Deus é bom, Deus é grande, Deus faz com que germine as plantas e se levantem as ondas. Deus é quem comanda todo o universo. E Ele faz de tudo para ver seus filhos bem. Então Deus não nos pune por maldade, Deus não faz com que a gente sofra por destino ou algo parecido. Deus apenas quer que a gente cresça, que a gente mostre cada vez mais a luz e o amor que a gente possui dentro de nós, que a gente chama lá na Elos, que é a nossa centelha divina, que Deus se manifesta através de nós. E é por isso que a gente tem cada um pedacinho de Deus dentro de nós. E aí mais adiante no capítulo, então, ele nos traz as instruções dos Espíritos, né? Que sempre tem nos capítulos as instruções dos Espíritos, porque como o Evangelho é segundo o Espiritismo, a gente tem a parte do ensinamento de Jesus e tem a parte em que os Espíritos vêm nos trazer o relato sobre isso. E quem vocês acham que veio dar esse relato do plano espiritual? O próprio Espírito da Verdade. O Espírito de Verdade tem muitas vertentes de opiniões, dizendo quem ele realmente é, né? Mas o que importa é que é uma falange de espíritos superiores que vieram ajudar Allan Kardec a compilar toda a codificação. Então, ele vem então nos dar esse relato, né? Nos instruir também sobre esse capítulo do Cristo Consolador. E ele nos lembra
que se a gente se afastar do caminho reto, do caminho do bem, que nos conduz ao reino de Deus, ou seja, a felicidade verdadeira, a paz interior, ele diz que a gente retome esse caminho. Porque Deus, ele não quer, como eu disse antes, Deus não quer aniquilar a raça humana, mas ele quer fazer com que nós nos ajudemos, encarnados e desencarnados. Que todos nós, que nós sejamos socorros mútuos para nós mesmos e que nós ouçamos, então, as vozes que não habitam mais o planeta Terra, que clamam para que a gente ore e para que a gente acredite nesse Deus de amor. Então, toda vez que a gente vê que a gente está se afastando do caminho que o nosso modelo e guia, que é Jesus, nos ensinou a trilhar, que a gente volte esse pensamento para Deus, lembrando que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus bom e justo, e que a gente peça o auxílio, para que a gente ore, né, para que a gente possa voltar para esse rumo reto que nos conduz à felicidade. E ele nos aconselha a gente não se afastar dessa luz divina, não afastar essa luz que Deus coloca nas nossas mãos para que a gente clareie o nosso caminho evolutivo. E essa luz a gente sabe que é uma das formas da gente criar, então que a gente não se afaste de Deus por qualquer motivo, mas sim que a gente fortaleça, agora mais do que nunca, a nossa espiritualidade, a estarmos com Deus, a conversarmos mais com Ele, a pedirmos mais orientação da espiritualidade superior, porque eles estão sempre prontos a nos ajudar. Por isso que Cristo diz que nós sempre receberemos a consolação, porque tem muita gente boa, muito espírito superior que quer muito nos ajudar, mas a gente tem que estar receptivo para isso. E aí esse espírito de verdade então nos diz: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então o que ele quer dizer? Que a gente creia em Deus, que a gente ame a nós e ao nosso próximo, que a gente medite sobre tudo que nos é falado, sobre cada ensinamento, sobre essa exposição que vocês estão escutando agora, sobre as outras exposições dos meninos, sobre tudo que vocês ouvirem falar, né, dentro da doutrina espírita ou fora da doutrina espírita, que a gente medite sobre tudo que nos é revelado e que a gente não misture as coisas, que a gente possa usar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, né, e a nossa base, que é o Pentateuco do Allan Kardec, né, os livros espíritas, para nos dar base para ver se isso é realmente uma verdade ou se isso é uma utopia. Utopia que ele quer dizer, né, todas as coisas que não nos levam a nada ou são muito fora da moral que Cristo nos ensinou, enfim. E ele continua nos dizendo: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Então, primeiro a gente ama. Primeiro a gente aprende a amar. Começando pela gente, cuidando da nossa morada, que é o nosso corpo físico, né? Se resguardando, tendo saúde, comendo bem, saudavelmente, né? Fazendo exercício físico. E cuidando também da nossa mente, principalmente, né? Filtrando nossos pensamentos, nos autoconhecendo. Tudo isso é amor. E que a gente possa transmitir isso para o próximo sempre. Que a gente nunca esqueça que é nós e o outro, né? Que a gente possa amar a todos nós em comum. Que seja uma fraternidade realmente. E o segundo passo, instruí-vos. Então, estudar, né? Sempre ler um livro espírita, sempre retomar o livro dos espíritos, sempre retomar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente está sempre evoluindo. E com isso, cada vez que a gente lê de novo, a gente aprende uma coisa nova. Lá do nosso Centro Espírita do Elo de Luz, a gente costuma ler bastante André Luiz. E toda vez que a gente lê, a gente vê um ensinamento novo, a gente vê
algo que passou despercebido na primeira, na segunda leitura. Então, sempre é bom estar se instruindo, não só em relação à doutrina espírita, mas em tudo, profissionalmente também. A gente não pode jamais parar de estudar, né? Por mais formado e anos de carreira que a gente tenha, sempre tem coisas novas para a gente aprender, porque o mundo sempre progride e a gente tem que progredir com ele. E esse Espírito da Verdade, então, ele vem nos instruir também, vem nos consolar, vem nos orientar, para que a gente tenha resignação, paciência e saiba aguardar as coisas acontecerem, porque a ajuda sempre chega. Nós sempre estamos amparados. Seja pelo nosso anjo de guarda que está sempre conosco, sempre lembrem dele, porque ele está sempre com a gente, nos cuidando. Seja pela espiritualidade superior, seja pelos nossos mentores, a gente está sempre recebendo ajuda. E ele nos diz então, instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Se a gente for analisar realmente, quando a gente começa a nos aprofundar na doutrina espírita, a gente traz mais paz para o nosso coração, as nossas revoltas se acalmam, a gente consegue compreender melhor tudo que está se passando na nossa vida, tudo que está se passando no nosso entorno. Então, por isso que é tão importante também o instruirmos, além de a gente se amar. Ele nos lembra para não deixarmos os sentimentos menos nobres tomar conta dos nossos corações, como a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, o egoísmo, o orgulho, que são chagas que sugam a nossa vitalidade, deixam a gente para baixo, mudam a nossa energia que muitas vezes estava lá em cima, estava tão bom, e vem essas coisas nos minar e a gente acaba se intoxicando. Então, que a gente pratique com humildade as leis divinas, de amar, de orar, de ser doce para todos, né, de tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, de pedir ajuda com fé sempre que a gente precisar, porque Deus, ele consola os humildes, ele dá força aos aflitos, ele nos cuida. Só que é necessário a gente pedir para obter. E esse capítulo é mais lá adiante. Então, que a gente reflita sobre duas palavras que o Espírito da Verdade nos orienta nessa instrução dos Espíritos, que é devotamento e abnegação. E que a gente traga essas palavras para os nossos corações, porque elas nos darão força. E elas resumem os deveres da caridade e da humildade. Então, se a gente tem devotamento em seguir os ensinamentos de Cristo, em ser mais caridoso, em ser mais humilde, nem que seja por um período do dia, se a gente não conseguiu ser todo o dia, só de estarmos tentando praticar a caridade e a humildade no nosso dia a dia, a gente já consegue botar os ensinamentos da lei de amor que Jesus pede para que a gente coloque em prática, né? O que nos dá como dever, e que a gente possa também ter a abnegação, ter essa humildade, né? De ver os outros como iguais. E aí, com esse sentimento que a gente vai ter, né? Quando a gente conseguir colocar esse novo hábito na nossa vida, vai ser um sentimento de dever cumprido. Tô seguindo o caminho que eu acho que é o caminho certo, que tá dando tudo certo, que eu tô me conhecendo mais, que eu tô entendendo mais a minha vida, que eu tô conseguindo transformar ela para como eu quero. E aí esse sentimento nos trará resignação, paciência e mansidão, tanto para o nosso coração quanto para a nossa mente. E a nossa alma vai se serenar. E a gente vai conseguir absorver cada vez mais essa ajuda vinda dos céus. Então a gente pode analisar que quanto mais a gente se dedica a estar no caminho que Cristo nos ensinou, mais a gente consegue paz interior para as nossas vidas, né? Que é uma das
chaves da felicidade, é a gente ter paz, né? Então, podemos ficar tranquilos, porque sempre teremos a consolação do Cristo. E através do Espiritismo, então, a gente também consegue energeticamente ter essa consolação através de orações, através das meditações que a gente faz nos momentos que a gente necessita. Então, a gente tem várias ferramentas que podem fazer com que a gente se conecte a essa consolação de Jesus. Basta a gente ter esse novo hábito positivo de trabalhar isso no nosso cotidiano. Mas mesmo com essa consciência, né, de que a gente está sempre sendo amparado pela espiritualidade superior, às vezes a gente deixa se levar por certas atitudes infelizes ou más de outras pessoas, e muitas vezes até nossa mesmo. E a gente acaba achando que o mundo não está evoluindo, mas ele está. E o Allan Kardec, naquela época, já tinha essa dúvida e perguntou para os espíritos. Pega lá o seu livro dos espíritos lá que vai estar, dá uma conferida lá na questão 1019. Olha só quantas perguntas o Allan Kardec fez para os espíritos. E ele pergunta o seguinte: poderá jamais implementar-se na Terra o reinado do bem? E aí os espíritos respondem: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará delas o mal. Estes, porém, não a deixarão, serão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Ou seja, para que a terra se modifique e seja um reinado só de pessoas boas, onde a gente veja a bondade acontecer, onde reine o amor e a justiça, é necessário que a gente faça a nossa parte, que a gente cumpra as leis de Deus, que a gente escolha tomar o jugo de Jesus e aprender que ele é leve, que o fardo é leve, ou seja, que a gente coloque o ensinamento do amor e da caridade em prática. Fazendo cada um a nossa parte, a gente consegue modificar o nosso planeta, porque mais pessoas vão se sentir contagiadas com essa energia de amor, porque o amor ele se espalha, ele se multiplica cada vez mais, e quanto mais a gente dá, mais ele se multiplica. Então que a gente possa ser esse instrumento também de transformação da nossa terra. Vamos então fazer a nossa parte para mudar essa terra? Para tornar uma terra melhor? Sempre que a gente se conecta com Deus ou com Cristo, a gente tem uma vida em abundância. Então, que a gente não espere as coisas acontecerem, não espere ganhar na loteria esportiva lá para poder fazer alguma coisa na vida, não espere não espere, faça as coisas, que sejamos nós a fazer o trabalho, a nos dispormos a ajudar, que a gente esteja sempre pronto a ajudar tanto a nós quanto ao próximo. E quando a gente não conseguir isso, que a gente peça ajuda de Deus, a gente peça ajuda dos que estão ao nosso redor também, para que juntos a gente consiga fazer essa transformação. Porque Deus ele demonstra o amor em tudo. Em tudo ele nos diz que ele está com a gente. Basta a gente olhar. Então que a gente tenha esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, esse aprofundamento, essa clareza, para que isso nos alavanque a podermos ter uma vida com mais consciência, com mais certeza das coisas. E que a gente entenda que as experiências da vida são para nos tirar dessa estagnação que muitas vezes a gente fica.
E aí vem o Cristo nos consolar, nos ajudar a gente a se reerguer, a gente a se melhorar. Então, minha gente, que nesse dia 22 que a gente está comemorando o Dia da Terra, e por isso que eu botei uma terra bem sorridente aí para vocês, eu convido vocês todos, quando forem fazer suas orações, agradeçam por todo esse consolo que a gente agora sabe que existe, mas que a gente também agradeça a esse planeta maravilhoso que nos acolhe, a essa morada especial repleta de natureza exuberante que nos alegra, principalmente o Brasil, que tem uma vasta diversidade da fauna e da flora e que nos propicia o alimento, a água para nos mantermos, tá bom? Eu agradeço vocês por me escutarem e vamos fazer o encerramento então. Senhor meu Deus, a gente agradece imensamente por esses minutos. Te pedimos que todos nós possamos absorver nesse momento as energias que estão derramando sobre nós, para que a gente possa ter uma semana maravilhosa, cheia de paz, de alegrias, de equilíbrio da nossa mente e dos nossos corpos. E que possamos levar esse ensinamento para o nosso cotidiano, refletirmos sobre ele, relermos no Evangelho segundo o Espiritismo, se for preciso, para que a gente possa sempre ter esse carinho de consolação vinda de Jesus. Imensamente gratos a Ti, a todos que nos ajudaram nesse momento. Pedimos autorização e damos por encerrado o momento de exposição dessa noite. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até a próxima.